Olá, fera, boa noite. O Enem chegando, vai ficando dando aquele frio na barriga, vai ficando cada vez mais nervoso, mas não pode deixar o nervosismo atrapalhar essa preparação tão importante, que significa aí, quem sabe, um ingresso para entrar no curso superior, na universidade pública que você tanto deseja, se você tentar o SISU, claro. Mas você pode também, com a nota do Enem, tentar o ProUni, tentar o FIES, que são programas do governo que usam a nota do Enem para selecionar seus alunos. A gente, mais uma vez, está aqui com o Papo de Fera, convidando professores do Colégio Santa Maria para ajudar vocês a revisarem os principais assuntos que devem aí, provavelmente cairão nas provas do Enem, marcadas para 4 e 11 de novembro. Hoje o tema interessa muita gente, interessa a muita gente. Não que os outros temas não sejam importantes, mas a gente hoje conversa sobre redação, uma prova importantíssima que o Enem começa com a redação no dia 4 de novembro, e a gente convidou o professor Robson Teles. Robson leciona no Colégio Santa Maria já há 23 anos no Colégio Santa Maria, de magistério ele me disse tem quase 30 anos, então também vale a pena a gente conversar um pouquinho com o Robson. Tudo bom, Robson? Tudo bem, Margarida. Muito bem. Veja só, a gente começa, Robson, perguntando que a redação é a estrela, provavelmente, não é a estrela do Enem, ou me desculpe as pessoas, mas é uma prova que é importantíssima, é uma prova que faz diferença na composição final da nota. Você usou bem a palavra, a frase faz diferença na composição da nota. O diferencial vem aí exatamente com a nota de 900 para cima. É como se, para determinados cursos, de 880 para cima já tivesse a garantia da aprovação. Então, por isso que se chama, aí se diz que a redação tem esse caráter de ser uma das estrelas, pela grande importância, porque não é uma prova objetiva que você possa marcar ali o X mesmo que não saiba. Na redação você prova o que sabe, o que estudou, e é você relacionando-se diretamente com o papel. É bem diferente. Aí o senhor comentou agora que 880, 900 são notas que valem para alguns cursos. Que curso, por exemplo, tem que ter uma nota muito alta? Olha, os cursos mais concorridos, como medicina, direito, engenharia, se você não tiver uma nota a partir de 880, 920, você se sente já um pouco inseguro. Essa insegurança, eu acho que é resultado do fato de que o somatório das outras notas, das objetivas, fica aí pedindo, esperando um espaço da nota de redação. Nesse momento, quando eu tenho uma nota abaixo de 800 para medicina, para direito, que são cursos muito concorridos, eu acho que dá um friozinho na barriga e a insegurança de assegurar a vaga que tanto o fera quer. E se eu não quero medicina? Se eu quero jornalismo, se eu quero ser professor, se eu quero uma licenciatura, também precisa de uma nota alta? Olha, a pergunta é bem capciosa, porque de toda forma não queiram de maneira nenhuma trabalhar por baixo, nivelar por baixo. A gente quer a melhor nota para garantir exatamente a vaga. Há determinados cursos em que a nota não precisa ser tão alta, mas isso não pode servir de desculpa para relaxar e dizer eu vou investir mais nessa do que naquela, porque em redação se eu tirar menos de 960, 920, eu vou poder me aprovar. Pensa sempre na melhor nota, garanta a sua aprovação. A gente tem aí, professor Robson, mais da metade dos candidatos inscritos no Enem já terminaram o ensino médio, né? Mais da metade já terminou, né? Português correto. Mais da metade já terminou o ensino médio. Redação exige muito treino, mas também tem técnicas. Como é que a gente deve estruturar a redação do Enem? Ela tem que ter 2 parágrafos, 4 parágrafos, quantas linhas? Como é que o fera deve pensar, sobretudo esse que já saiu da escola, então já há muito tempo que não treina a redação, como ele deve estruturar o texto dele? É muito interessante a sua pergunta, pelo fato de que, como a gente pensa muito no Enem, no conteúdo e na técnica, quem está fora de sala de aula, quem está fora exatamente aí do espaço de estudo, porque já concluiu o ensino médio, e tem insegurança quanto ao conteúdo, porque não está lendo muito, porque não está debatendo em sala de aula com os professores, não pode abrir mão da técnica. E essa técnica, quando eu falo exatamente, não é uma fórmula para se escrever,
O Enem exige sim uma técnica no sentido de que, obrigatoriamente, eu tenho que apresentar um problema na introdução, a gente pode chamar de tese. Obrigatoriamente eu tenho que desenvolver esse problema em 2 parágrafos e tenho que fazer a proposta de intervenção. Ainda no sentido da técnica, eu tenho que observar o tema. Às vezes, e aí eu sugiro que você sublinhe, circule as palavras-chave exatamente do tema. Observar que às vezes o Enem traz desafios, propostas. Se eu penso em apenas o tema, se eu pegar o tema do ano passado e pensar, foi sobre surdos. Só para lembrar, Fred, desafios para a formação educacional dos surdos. Imagina se a gente perde a técnica e escreve sobre educação e sai da prova com a sensação de que fez uma redação maravilhosa. Tá? No entanto, eu teria que circular, e aí entra a questão da técnica de que você fala, a palavra desafios, a palavra surdos e a palavra educacional. Isso é também uma sugestão técnica. Circula as palavras e que elas apareçam no decorrer do texto, que elas apareçam na minha introdução, que elas apareçam no desenvolvimento, para que não haja a sensação de que eu fugi parcialmente do tema. E isso será avaliado. O examinador vai observar se há realmente aí o foco solicitado pelo tema ou se há apenas uma visão geral sobre o tema. Olhar de maneira geral é justificar uma nota mais baixa. Agora me diga objetivamente assim, são quantas linhas que eu tenho que escrever e quantos parágrafos o senhor sugere? O Enem sugere um mínimo, o Enem exige um mínimo de 7, um máximo de 30. Para uma boa redação, para uma redação equilibrada, eu acho que o mínimo de 20 linhas. Porque com menos de 20 linhas, você não tem um bom desenvolvimento das ideias. Conseguir desenvolver as ideias com um período só, num parágrafo, é muito pouco. Então a sugestão é que haja esse equilíbrio e o mínimo de 20 linhas para que eu tenha espaço para propor uma ideia e desenvolver essa ideia. Se eu tenho menos de 20 linhas, talvez um dos 2 parágrafos não estará tão bem desenvolvido. Então é 4 parágrafos pelo menos? 4. O primeiro é a introdução. Na introdução você não vai explicar nada, na introdução você não vai justificar nada. A introdução é o espaço de apresentação das ideias. Se eu tenho o tema sobre violência, por exemplo, e coloco 2 elementos que justifiquem ou que provoquem a violência, eu apenas devo citá-los na introdução, explicar, dizer por que eles aconteceram ou não. O senhor falou, só me atrapalhando, o senhor falou de violência. Se o Enem sempre bota textos de apoio, algum quadro, algum dado, eu posso usar um dado estatístico, por exemplo, que está lá na minha redação? Outra pergunta muito boa, viu, Margarida? Porque, na verdade, os textos de apoio não estão ali à toa, eles não estão para enfeitar a prova. Se eles estão ali, eles devem ajudar o candidato. E nesse momento, no ajudar o candidato não é transcrever os dados. Se tem um dado estatístico e eu uso na minha redação e vou à frente, e o que é ir à frente é pegar o dado estatístico e fazer uma análise desse dado frente exatamente ao tema. Então eu não usei por usar o número que está ali, eu fui à frente. Todos os dados que estão são para ajudar. Diria inclusive que quem tem dificuldade, que encontra um tema e diga assim, eita, eu nunca li sobre isso, eu não pensei sobre isso, me lasquei e agora. Nesse momento, se o candidato tiver o equilíbrio de pegar todos os dados, os textos de apoio e fizer uma análise dos textos de apoio, ele já tem aí um passo muito à frente para desenvolver a argumentação. É preciso que ele tenha um equilíbrio, é preciso que ele tenha a esperteza de utilizar esses dados para construir a argumentação dele. Eles não estão ali à toa, repito, eles não estão para enfeitar a redação, eles estão para sugerir, no mínimo, uma reflexão acerca do tema. Então eu atrapalhei o senhor na outra pergunta. Então, apresentou o tema na introdução, aí vem então os 2 parágrafos de desenvolvimento. Esses 2 parágrafos de desenvolvimento, inclusive, já estão sugeridos na introdução. É uma boa introdução. Quando eu coloco 2 motivos para a existência da violência, o primeiro motivo por ordem, para ficar organizado. O primeiro motivo eu discuto no primeiro parágrafo do desenvolvimento. O
segundo motivo, eu discuto no segundo parágrafo do desenvolvimento. Agora, eu não posso discuti-los sem esquecer que entre eles há de haver uma relação. É aquela quarta competência chamada exatamente de coesão que leva à coerência. Se eu não estabelecer uma relação de sentido entre os parágrafos, entre as ideias, eu vou ter parágrafos soltos colados com ideias soltas. É preciso... Tem que costurar, né, professor? Exatamente, eu preciso... Aí volta para a técnica daquela pergunta sua anterior. Uma das técnicas é estabelecer entre os parágrafos, entre as ideias, exatamente uma relação de sentido. Isso é uma pontuação específica, é a competência 4, vale 200 pontos. E para concluir, na conclusão? Na conclusão, obrigatoriamente, há de haver o que muita gente chama por aí de solução. Eu prefiro chamar de proposta de intervenção, como o Enem chama, porque esperar que um candidato, naquele momento de tensão, no momento de nervosismo, um jovem crie uma solução para uma problemática que incomoda o país é esperar demais. O que é essa intervenção? É a contribuição desse candidato como cidadão. O que é que ele poderia fazer para diminuir a problemática? Quem sabe, talvez, até acabar com a problemática. E eu sugiro que a gente fuja exatamente ao lugar comum. E o lugar comum tem sido, Margarida, falar que a proposta de intervenção é a educação, que a educação vai resolver todos os problemas. Eu fico assim pensando, por que alguns candidatos não pensam, por exemplo, na intervenção da contribuição das artes? Uma peça de teatro, como é a peça de teatro está aqui, eu estou vendo o momento em que a cena acontece. Por que eu não posso abordar a problemática numa peça de teatro e fazer do teatro exatamente uma ajuda para conscientizar a sociedade? Por que eu não posso pensar em ONGs? As ONGs podem ser uma contribuição. Porque esportes, né, professor? Esportes, eu estou cansado. Os projetos aí, a gente sabe, considerando violência, né? Pois é. Que tiram os meninos aí de consumo de drogas e de situações de vulnerabilidade, pensar em outras opções. Né? Perfeito. Olha aí o esporte contribuindo como cidadania. Olha o teatro contribuindo como cidadania. Olha as ONGs contribuindo para a melhoria de uma sociedade. Muito bem. Quais são os 3 erros? O senhor com experiência de sala de aula, com experiência também de observar o Enem, o senhor já corrigiu o Enem? Já corrigiu o Enem, viu? Fala, não agora, mas já corrigiu. Faz muito tempo. Quais são os 3 erros que o senhor considera da parte mesmo gramatical, que acontece, ou gramática, mas que os férias sempre farrapam, sempre erram? 3 erros bem comuns. A gente teria que falar não só de gramática, tem que falar da própria estrutura do texto. Gramática, infelizmente, pontuação e crase. Quando eu falo pontuação, é a tal da vírgula. Por favor, dá uma revisada em vírgula. Bota um tal de vírgula entre o sujeito e o verbo. Pelo amor de Deus. Quando o sujeito é um pouquinho grande, um pouquinho longo, o cara taca lá uma vírgula e acaba cometendo não só um problema de gramática, mas um problema também de coesão. Porque eu não vou entender qual é a relação entre os termos. E esse é o primeiro termo, esse é o primeiro erro mais constante em relação à gramática, que é a pontuação, a questão da vírgula e a crase. Às vezes alguns se esquecem da regência e aí a gente acaba... E é tão simples, né? O professor Robson me permite, substitui por uma palavra masculina. Na dúvida da crase, a crase só se coloca na frente de uma palavra feminina. Então substitui por uma palavra masculina, se ficar ou se você usar uma preposição, desculpa, você vai usar a crase se for a palavra feminina. Então, grosseiramente explicando, é assim, perfeito. Mas assim, revisa a pontuação, fera, revisa a crase. Revisa a regência. Cheguei à escola, cheguei ao colégio, pegando seu exemplo, apareceu o ao. Parece reducionista, mas isso é um toque para ajudar a gente. E acho que a gente está em busca disso, de ajuda, de coisas mais práticas. O outro erro muito constante tem sido exatamente no que a gente chama de tangencial tema. E o que é tangencial tema, de que eu falei antes, que é você pegar apenas uma perspectiva do tema. Se eu tenho, por exemplo, repetido o tema do ano passado, eu teria que falar sobre os desafios, sobre os surdos e sobre a educação, formação educacional. Se eu não atento para o tema, eu acabo produzindo um texto sobre a educação. Isso tem sido um erro constante que tem levado a nota realmente um pouco mais baixa. E o terceiro problema? O terceiro problema, infelizmente, ainda tem sido alguns com um vício imenso
de alguns cursinhos, de querer colocar outra área do conhecimento, aí colocam uma frase na introdução, uma frase de um filósofo, de um pensador, a frase de um autor, e de repente esquecem aquela frase, vão discutir o tema e a frase fica completamente solta. Me parece que é o desejo de cumprir uma das obrigações das competências do Enem, que é fazer relação com outra área do conhecimento, que equivale à competência 2. E se eu não estabeleço essa outra área do conhecimento com o processo argumentativo, com a discussão do tema, para que eu coloquei aquela frase? Eu acho que esse é o terceiro erro bem constante. Eu diria, só para repetir, para resumir, a questão da pontuação, o uso da vírgula, a crase, a fuga parcial do tema e esse uso dessa frase solta sem estabelecer uma relação com a argumentação. Muito bem. A gente está terminando o tempo, mas eu preciso perguntar, que é o que acho que todo fera quer perguntar. Temas, professor Robson, diz aí 3 temas que podem cair. Qual que o senhor chute aí algum tema? Chute não, mas o que é que o senhor acha que pode vir aí cobrando de tema na redação do Enem? Margarida e as perguntas dela, que são as perguntas dos feras, né? Margarida, eu prefiro não falar exatamente em tema, eu prefiro falar em eixos temáticos. E qual é a diferença? Ao invés de chutar, porque o tema é exatamente a frase como está exposta lá na prova do Enem. Prefiro falar que o Enem pode pegar questões sociais, de cidadania, questões políticas, ideológicas. Eu acho que o senhor foi muito extenso. Deixa eu tentar ser um pouco mais curto. Eu acho que a gente pensar, por exemplo, em situações de inclusão, situações de desrespeito ao cidadão, situações de desrespeito, tem sido esse o perfil geral dos temas do Enem. Pensar em desrespeito ao cidadão, desrespeito aos direitos do cidadão, eu acho que é uma boa. Eu falei em violência antes, eu acho que a gente está vivendo um ambiente tão forte de violência que eu não ficaria surpreso se o assunto, para não dizer tema, o assunto fosse violência. Eu não ficaria surpreso se houvesse aí a discussão sobre a inclusão daqueles que não têm espaço para morar, em decorrência da queda daquele prédio lá em São Paulo, visto que a prova do Enem, eu soube, pelo menos eu soube, a prova do Enem é feita nesse período aí, final de maio, junho. Então, os grandes problemas discutidos nacionalmente, as situações problemáticas de cidadania principalmente, que aconteceram nesse período, devem ter uma atenção especial dos feras. Muito bem, muito obrigada, professor Robson. Fera, é isso, a gente conta com vocês, voltamos na próxima segunda-feira, 19 horas. Conto com a audiência no blog do Fera, o Zap do Fera. Treinem, sempre que eu entrevisto professores de redação, o Enem está chegando, mas treina bem muito, escreve um texto, 2 textos, mostra para alguém, troca uma ideia, eu acho que isso aqui é importante. A gente está junto, até a próxima.